Estamos em Coimbra, mais precisamente na margem esquerda do rio Mondego. E encontramos-nos na Praça do Rocio de Santa Clara. Estamos muito próximos desse histórico e de origem medieval convento de Santa Clara. Mas há já várias décadas que este lugar é também dominado por uma outra interessante estrutura, igualmente de interesse patrimonial. Um parque temático infantil, o Portugal dos Pequenitos. E quando falamos de parques temáticos pensados para as crianças, ocorrem-nos de imediato algumas referências internacionais, desde logo esses parques que resultam da fabulosa criação de Walt Disney, sendo que o mais antigo, a Disneylândia, tem origem em 1955 na Califórnia. Posterior, em 1968, na Dinamarca, surge a Legolândia, onde construções em Legos nos apresentam alguns, em miniatura, dos mais importantes monumentos do nosso planeta. Ora, o Portugal dos Pequenitos também o faz, não através de Legos, mas através do calcário, do granito. Aqui estão representados, em miniatura, os mais importantes e conhecidos monumentos portugueses. Só que o Portugal dos Pequenitos não é de 1968, não é de 1955, como a Disneylândia. Portugal dos Pequenitos nasceu em 1940. Inaugurado em 1940, o Portugal dos Pequenitos começara a ser construído, pelo menos a sua primeira fase, em 1938. E, na sua origem, o patrocinador, o homem que pensa neste parque temático, é uma personalidade de destaque, não só em Coimbra, mas em todo o centro do país, em boa verdade. Uma figura de destaque em Portugal. Já falaremos sobre ele, mas é o professor Bissaia Barreto. Mas é incontornável, nas origens de Portugal dos Pequenitos, referimos também o arquiteto que Bissaia Barreto vai envolver na materialização deste parque, pensado como um espaço dedicado às crianças e onde se apresentam as principais características culturais, patrimoniais do país, com as suas casas tradicionais das diferentes regiões e também os principais monumentos de Portugal. Visitar o Portugal dos Pequenitos, numa época em que não há ainda televisão, muito menos internet, grandes publicações, era de facto uma forma de permitir uma rápida viagem pela diversidade do património português e, através destas miniaturas, também se perceber a história do país. O arquiteto que Bissaia Barreto vai envolver na concepção do Portugal dos Pequenitos é um arquiteto de destaque na história da arquitetura portuguesa. Cassiano Branco faz parte do grupo de arquitetos que faz claramente a viragem em Portugal para um discurso mais modernista. É um dos grandes nomes da arquitetura portuguesa da primeira metade do século XX e agora na viragem para a segunda metade do século passado. E fica associado a importantes obras, como por exemplo, por essa altura também, em Lisboa, o Cinema Eden ou no Porto, o Coliseu do Porto. Obras monumentais, muito de resto ao gosto do regime. E encontramos-nos num momento em que o regime, o Estado Novo, se encontra no seu apogeu. A ditadura de Salazar vem evitando a participação de Portugal na Segunda Guerra Mundial, algo que de resto concretizará até ao final do grande conflito. E também um conjunto de grandes manifestações de propaganda vinham alimentando o espírito nacionalista do país. Poucos anos antes, a grande exposição colonial nos jardins do Palácio Cristal, no Porto, também em 1940, o mesmo ano em que é inaugurado aqui o Portugal dos Pequenitos, em Lisboa.
a exposição do mundo português, puxando por essa vertente nacionalista e também pela perspectiva de Portugal como um império com as suas diferentes colónias. Ora, o Portugal dos pequenitos não deixa de refletir essa ideologia da época, vindo a dedicar também uma importante área aos espaços da expansão do mundo português. E também, desse ponto de vista, a origem de Portugal dos pequenitos não é indissociável das opções políticas de Bissaia Barreto, um homem que, com efeito, estava muito conotado com o Estado Novo. Mas quem foi Bissaia Barreto? Em 1958, o professor Bissaia Barreto criava aqui em Coimbra uma fundação que terá o seu nome e que, entre muitas outras valências, passará a ter a tutela até aos dias de hoje do Portugal dos pequenitos. Bissaia Barreto, que nasceu em Castanheira de Pera, em Leiria, em 1886, filho de um farmacêutico, vem estudar para Coimbra, já no início do século XX. Vai-se, desde logo, notabilizar como um brilhante estudante. E também alguém que, desde muito cedo, se vai preocupar para lá da filosofia, e esse será o seu primeiro curso, Filosofia e Matemática, para lá da medicina, para lá das questões de saúde, sempre teve uma particular preocupação com as questões sociais. Algo que o leva, ainda como estudante, a interessar-se pelo mundo da política, algo que de resto irá marcar toda a sua vida. E nesses primeiros anos em Coimbra, fortemente ligado ao movimento republicano. Ele faz parte da famosa greve académica de 1907. De resto, ele acabará por entrar mesmo para esse ramo um pouco mais extremo dos republicanos, a carbonária. E sabemos também que foi membro da maçonaria. Em 1911, ele é eleito para a Assembleia Constituinte, onde permanecerá até 1915, como um destacado também dirigente republicano. Em 1915, quando faz o seu doutoramento em Medicina na Universidade de Coimbra. Inicia então uma brilhante carreira como professor universitário, sempre associado à prática da medicina. Será também um brilhante cirurgião. Mas, paralelamente, foi sempre interessando e envolvendo-se num mundo social e político. Torna-se amigo de um colega seu da Universidade de Coimbra, Oliveira Salazar, por quem vai desenvolvendo não só uma grande amizade, mas admiração. Como já alguém escreveu, torna-se salazarista antes ainda do salazarismo. Aliás, na sequência da implantação da ditadura militar, a 28 de maio de 1926, e depois da clara ascensão de Salazar, Bissaia Barreto entrará para o Partido Único, e desempenhará importantes cargos políticos e de administração aqui na zona de Coimbra e nas Beiras. Mas, desde sempre, acompanhando a sua atividade política, a sua atividade pedagógica e científica por relevantes intervenções sociais, criando estruturas para apoio aos doentes com lepra, com tuberculose, criando estabelecimentos para apoio e recolhimento de idosos. E sempre também uma especial atenção às crianças. E é nesse contexto que surge também o Portugal dos Pequenitos. Portugal dos Pequenitos divide-se fundamentalmente em três núcleos, que de algum modo correspondem às três fases de construção deste parque. A primeira dessas fases, inaugurada em 1940
quando em Lisboa, nas margens do Tejo, se desenvolvia a grande exposição do mundo português, é também um mundo português em ponto pequenino. Aqui, Cassiano Branco vai conceber uma aldeia à qual não faltam as tradicionais capelas, moinhos, alminhas, cruzeiros, até minas e faróis. Mas uma particularidade desta aldeia é que cada casa é, afinal, uma casa tradicional portuguesa. Do solar transmontano até às casas do Alentejo e do Algarve. Cassiano Branco inspira-se muito nos modelos que tinham sido teorizados e apresentados pelo arquiteto Raul Lino e que estão na base da concepção daquilo que depois se chamará o português suave, a suposta casa tradicional portuguesa. Claro que 15 anos depois, a partir de 1955 até 1961, temos a reação de um conjunto de jovens arquitetos, e menos jovens, entre os quais Fernando Tavra, que irão fazer o levantamento da arquitetura popular portuguesa e dar a entender e perceber que, afinal, a diversidade era muito maior do que os estereótipos que aqui são apresentados. Mas não deixava de ser uma aproximação à diversidade regional, às diferentes respostas que a arquitetura encontrava por todo o território. E a verdade é que 80 anos depois, este núcleo continua a ser aquele que suscita mais interesse, curiosidade e exploração por parte das crianças que vão entrando e saindo por cada uma destas casas das diferentes regiões do país. Mas, para lá destas, Cassiano Branco vai também, para lá dos tais apontamentos tradicionais das aldeias e vilas do país, Cassiano Branco, dizia-vos, vai também aqui colocar alguns apontamentos mais monumentais, evocando famosas fontes e fontanários no centro de alguma das mais conhecidas praças de Portugal. E até, com a assinatura de Leopoldo de Almeida, um conjunto escultórico dedicado a Afonso Henriques. Era já o anunciar e outro dos objetivos de Portugal dos pequeninos, para lá da arquitetura tradicional, ser também uma montra dos principais monumentos de Portugal. E tudo começa com Coimbra. O edifício da Universidade de Coimbra, com a sua icónica torre. Sim, esta primeira fase do Portugal dos pequeninos vai também incluir um núcleo dedicado a Coimbra. Não as suas casas tradicionais, mas os seus mais relevantes monumentos. De algum modo, este núcleo de Coimbra anunciava-nos já aquele que será depois a segunda fase do Portugal dos pequeninos. Passar sobre o Arco da Rua Augusta ou visitar alguns dos principais monumentos de Lisboa, em Coimbra, é possível, claro que sim, aqui no Portugal dos pequeninos. Não só dos mais icónicos monumentos de Lisboa, mas, em boa verdade, de todo o país. Encontramos-nos agora nesse segundo núcleo, nessa segunda fase, concebida por Bissaia Barreto e pelo arquiteto Cassiano Branco, no Portugal dos pequeninos. É uma zona verdadeiramente monumental e, com efeito, aqui estão representados os mais importantes e conhecidos monumentos do país. Desde os de Lisboa,
mas também através de uma cenografia muito interessante concebida por Cassiano Branco, jogando com os volumes e as formas dos diferentes monumentos, mas também distribuindo-os de um modo regional. Nós aqui podemos viajar desde as antas pré-históricas das Beiras, passando pelos relevantes monumentos medievais, como o Castelo de Guimarães, por intervenções renascentistas, como aqueles que podemos contemplar também aqui em Coimbra, ou então por essas obras do barroco e rococó, como alguns templos do Minho, não deixando de abordar o Manuelino e a icónica Janela de Tomar e tantos outros monumentos. É interessante, por exemplo, contemplarmos a forma como Cassiano Branco nos retrata o Porto, onde a figura central é a icónica Torre dos Clérigos, concebida por Nicolau Nasoni, mas é ladeado por duas outras torres, do Castelo Santa Maria da Feira e a torre da igreja do Mosteiro de Lessa do Bali. E tudo isto enquadrado com uma belíssima porta, um portal românico de Passos de Ferreira. Mas importa aqui, para lá do arquiteto, frisar a importância dos canteiros, dos pedreiros que aqui trabalharam e conceberam estas verdadeiras obras de arte. E por isso, um destaque ao seu mestre, Valentim de Azevedo. Sim, percorrer este núcleo monumental é também uma forma pedagógica de nos apercebermos das diferentes fases, dos diferentes estilos arquitetónicos e artísticos que caracterizam e marcam a história de Portugal. A terceira e última fase de Portugal dos pequenitos, um pouco mais tardia em relação aos dois núcleos iniciais, uma vez que é concluída já em meados, finais da década de 50, tem ainda muito a ver com o espírito nacionalista do Estado Novo. Afinal, lançava-se aqui um olhar sobre as então colónias portuguesas em África, mas também sobre Timor, a Índia e Macau. E de algum modo se abordava também o Brasil. É uma área dominada por um vasto painel onde se sublinham as viagens da expansão marítima dos portugueses. É um núcleo que é constituído fundamentalmente por um conjunto de pavilhões inspirados na arquitetura tradicional e em monumentos marcantes desses diferentes territórios que então compunham o designado Império Português. É um espaço que, após o 25 de abril de 1974, tem vindo a ser trabalhado de um modo muito interessante do ponto de vista museográfico. Estamos agora no interior do pavilhão dedicado a Macau, sugestivamente intitulado como o encontro entre o Oriente e o Ocidente. E, com efeito, nestes últimos anos, socorrendo-se de novas estratégias de comunicação, de novas museografias, estes pavilhões vêm sublinhando, já não na origem, essa vertente nacionalista ligado às colónias, mas afinal esse papel importante que os portugueses tiveram na sequência da sua expansão marítima no contacto entre diferentes culturas. A forma como a marca dos portugueses se faz sentir ainda hoje
nesses territórios, mas também as influências culturais, os produtos que desses lugares chegavam a Portugal. Através destas novas museografias, estes espaços são, com efeito, muito apetecíveis para os mais jovens, mas também para os adultos. Estratégias como aquelas que podemos observar no pavilhão dedicado ao Brasil, onde somos verdadeiramente envolvidos na atmosfera amazónica, mas também noutras características do grande país da América do Sul. Através de outros pavilhões, percorremos os atuais países africanos de língua oficial portuguesa. E há, noutros pavilhões, até projetos internacionais envolvendo os vários países da comunidade lusófona em torno de temas bem atuais, como é o caso da questão dos desafios ambientais e do clima. Espaço inegavelmente lúdico, recreativo, o Portugal dos Pequeninos tem também uma outra dimensão incontornável, pedagógica, de dar a conhecer e suscitar, desde cedo, uma relação afetiva com o nosso património, com os grandes monumentos, mas também com outros mais singelos e que vão pontilhando, caracterizando o território português. De resto, ao longo dos anos, e particularmente nestes últimos, a Fundação Bissaia Barreto tem apostado muito nas questões dos seus serviços educativos e na formação e na divulgação da valorização do património. Mas a Fundação tem outras valências, também sociais, culturais, incluindo um centro documental, áreas destinadas à formação e a Casa-Museu Bissaia Barreto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.